Bom dia, irmãos e irmãs. Também saudamos nessa manhã todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e também aqueles que estão ligados via internet, que estão ouvindo juntamente conosco, que sejam abençoados, e nós vos saudamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares lá onde estão e estão reunidos. Há muitas saudações de todo mundo que vieram aqui, que se fossem ditos individualmente, custaria muito tempo, mas nos foram passadas orações de coração a toda a congregação, e também penso que nós os saudamos também da mesma forma, porque estão ligados conosco. Eu ouvi eu mesmo alguns testemunhos por meio de telefones que foram abençoados, que estão ligados conosco e que, de fato, somos uma grande congregação do Senhor, não somente localmente que estamos reunidos aqui, mas que o Senhor em todos os lugares onde Sua palavra é aceita, onde Sua palavra é crida, onde também agir de acordo com a Sua palavra, Ele também está presente. Que Ele também possa, nessa manhã, nos abençoar ricamente da riqueza da Sua graça, que aquilo que nós ouviremos possa entrar em nossos corações e possamos crer de coração e agir de acordo. Queremos primeiramente cantar 2 hinos. Vamos começar com o número 18. Número 18. 18. Eu te necessito de ti todo o tempo, pois é de fato assim, nós necessitamos dele nesse tempo mais do que em qualquer outro tempo. Eu preciso de ti a todo tempo, ó Senhor, rico em graça. O teu nome é minha proteção, o teu sangue no meu mar de alegria. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre, Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo, na alegria como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e eternamente. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpra totalmente. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho que te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Sim, que verdadeiro é isto. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras totalmente. E nisto esperamos. Esperamos que Ele cumpra as suas promessas em nós. E Ele as cumpre em nós. Vamos cantar como segundo hino 29. Hino 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Salvador, Jesus, o Salvador do mundo. Ó
glorioso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Ó Jesus, Salvador do mundo. Com correntes de alegria, tu me preenches o coração e me leva à tua tenda. Na sombra da rocha, lá estou bem. Quando fora arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a minha alma. Quão bem descansa lá a minha alma. Ó Jesus, meu Salvador, quão fiel és tu. Tu me criaste a liberdade. A tua mão ajudadora me apoia e me carrega e preenche minha alma com força. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando fora arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa a alma lá. Quão bem descansa lá a alma. Com o óleo da alegria me ungiste a cabeça e me concedes um cálice cheio. Eu canto e glorifico em direção ao céu, que por tal Redentor ser meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando fora arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. E quando eu for arrebatado nas nuvens do céu, indo em direção à glória, então gloriarei em júbilo o eterno amor e louvarei a ti, ó Deus, nas alturas. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando fora arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Obrigado. Sim, nele encontramos descanso, nele a sombra, nele em outro cântico está a mel na rocha. Ele é tudo, em tudo se tornou para nós. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Quer dizer que nós chegamos ao descanso de nossas próprias obras. Teríamos que ter chegado ao descanso de nossas próprias obras. Mas
Nós sabemos onde está o nosso lugar de descanso, onde podemos descansar. E nele, de fato, temos tudo o que necessitamos para a vida à disposição. E isso basta até que possamos ir até a eternidade. E esperamos que se cumpra aquilo o que cantamos. E que de fato possamos dizer: Senhor, Jesus, venha logo. E esse logo não é algum tempo, mas se possivelmente o mais rápido possível, porque o nosso lar não é aqui, mas é lá nas alturas, e por isso esperamos. E também nos deixamos firmar por sua palavra e preparar para que chegue, até que chegue esse momento. Eu quero ler o Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas com suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha boca e a minha salvação, ou a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Mais uma vez, o versículo 3, o versículo 7. Somente Ele, versículo 2, somente Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Mas então, na segunda parte, a firmeza. Versículo 6, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Primeiramente, não serei grandemente abalado. E então vem a firmeza. Não serei abalado. Porque também nós não balançaremos, porque depositamos nossa confiança no Senhor.
não como lemos em pessoas que de todas as formas não podem nos ajudar, que prometem algo que de fato não podem manter, mas o que o nosso Senhor nos prometeu, nos disse, isso Ele mantém e Ele cumpre também em nós. Nós queremos olhar para isso, nós queremos nos estender para isso, para que de fato se cumpra em nós. Nós queremos agora nos levantar agora e trazer o dia ao Senhor, o Senhor possa nos abençoar por tudo que ouviremos. Pai Celestial, nós trazemos gratidão do fundo do meu coração pela Tua fidelidade e graça. Por aquilo que nós cantamos já expressou como dependemos de Ti, também nesta hora da manhã. E não somente nós que estamos presentes aqui, mas em todos os lugares lá onde Tua palavra vem, onde Tua palavra é aceita. Há necessidades e eu Te agradeço de coração que podemos vir com tudo a Ti. E eu peço a Ti, abençoa-nos aqui da riqueza da Tua graça e em todos os lugares lá onde Tua palavra é aceita e crida. Eu Te digo obrigado por Tua fidelidade e graça no Teu precioso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Louvor e gratidão seja ao Senhor pela graça indescritível que nos foi concedida a todos nós. Eu ouvi a palavra de introdução, assim de todo o coração. Foi do agrado daquele que me separou desde o ventre de minha mãe. E quanto tempo demorou até que a hora de Deus realmente chegasse? Separados, eleitos, destinados, mas um tempo inteiro se passou e de repente a hora de Deus estava lá e aconteceu. Foi assim com você, foi assim comigo. De repente a hora de Deus havia chegado e não podíamos deixar a não ser de nos abrir para aquele que falava conosco, ouvir a sua voz e crer nele. Ontem eu fiz um breve relato sobre minha viagem. Eu sou todas as vezes grato a Deus novamente pelo maior de todos os fatos que Ele nos manteve em Sua palavra, na verdade, até agora, e nos manterá até o fim. Chegará o dia em que nem mesmo as maiores bênçãos contarão. Isso também virá, quando nem mesmo as maiores bênçãos não contarão. As pessoas virão e dirão, Senhor, nós fizemos no Teu nome isso e aquilo e muitas coisas. E o Senhor dirá, não vos conheço. Tudo o que é feito no reino de Deus, e não estamos dizendo isso por crítica, mas por uma constatação que causa dor em nosso coração, é quase inacreditável. Eu tenho um artigo da revista Time diante de mim, do dia 22 de abril. Aconteceu na Páscoa, nos Estados Unidos, lá em San Diego, na costa oeste, abaixo de Los Angeles. Uma ex-atriz, ela se fez por evangelista há anos, recebeu $180.000 por ano, 40 mil por mês para despesas, e 4 mil compareceram, pessoas pentecostais. Todas elas ouvem lindamente, se alegram, jubilam, louvam ao Senhor. Um coral de centenas de pessoas ainda canta na Páscoa, agora alguns dias atrás, o hino Cristo ressuscitou. E ela se despede e diz, agora eu vou pelo meu caminho novamente. Aqui tem a foto dela. E nós faríamos a pergunta, aonde tudo isso deve guiar? 4 mil pessoas estão lá. Primeiro, ela era uma Miss Califórnia,
E depois ela se torna evangelista, todo o povo se reúne, 15 estações de televisão. Quem é mais bobo do que os crentes? Vocês podem me dizer isso? Quem é mais rapidamente seduzido? Quem é tão fiel e crente como aqueles que pensam estar servindo ao Senhor? Mas o que é isso? As pessoas se afastaram da palavra e estão correndo atrás das sensações. Então é feita uma atmosfera, os corais se vestem de maneira uniforme, faz uma boa impressão. E já rola então o dinheiro, nesse caso o dólar. E quando há suficiente aí, então dizem, bom, agora eu vou novamente pelo meu caminho. O que Deus deve pensar sobre isso? As pessoas vivem como se não houvesse juízo, como se não tivesse que um dia comparecer diante do Senhor. Inacreditável, incompreensível, de fato incompreensível. Para nós, vamos deixar esse artigo de lado aqui, mas justamente na costa oeste da América, onde o Mon Branham e o seu ministério, de forma especial, encontraram eco lá, afinal de contas, é a região mais ricamente povoada de crentes de todo o mundo sobre a terra. Em nenhum lugar assim tão apertado, há tantos milhões de crentes do pleno evangelho como lá na costa oeste. Mas cada um lá pode fazer o que quiser, cada um encontra ouvintes, cada um encontra seguidores, e quando se olha para o nosso Senhor, como leremos agora em breve, as pessoas não queriam ouvi-lo. Ele não tinha nada ao seu redor para criar uma atmosfera. Nós chegaremos a isso em breve. O que da última viagem me moveu novamente, eu já expressei. A graça indescritível que nos foi concedida de amar profunda e sinceramente a palavra de Deus, de ter respeito por sua palavra e deixá-la assim como está escrita, sem interpretá-la. E eu creio que Deus quer que esse respeito esteja em todos os seus crentes, diante da sua palavra e também diante dele. Mas todas as vezes temos que lidar novamente com coisas que simplesmente são trazidas para o meio do povo. Eu tinha tomado para mim deixar tudo parado para trás. Não me refiro à proclamação, mas todos os ensinamentos especiais, doutrinas especiais, basicamente lidar somente com o que Deus nos deixou. Mas para ajudar as pessoas e responder-lhes as perguntas, é necessário consultar as Escrituras. E eu gosto mais disso mesmo, e eu posso dizer isso com sinceridade. A atração à palavra de Deus e a gratidão absoluta por essa Santa Escritura estão profundamente ancoradas em minha alma. Onde nós estaríamos? Como nós poderíamos saber a direção? Como poderíamos discernir se não tivéssemos aqui a palavra? E discernimento não acontece lá no ar vazio. Todas as coisas são discernidas na palavra de Deus, se alguém quer saber ou admitir ou não. Há apenas um discernimento dos Espíritos, e isso vem aqui por meio da palavra de Deus. Lá todos os Espíritos são discernidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na palavra de Deus, e todos os outros Espíritos estão em todas as outras palavras. Quando ouvimos doutrinas, sim, que talvez aqui, sim, talvez estão aqui, são conhecidas por todos aqui, com o suposto retorno do Senhor e que Cristo já está aqui e somente esperamos pela transformação. O sangue do trono da graça está nos 7 trovões e assim por diante. Quando ouvimos coisas assim, que vão simplesmente contra tudo o que faz sentido, então vem uma nova gratidão a nós. Como eu disse, não estamos criticando,
apenas sentimos uma responsabilidade pela palavra da verdade. Paulo tinha um chamado. Ele não podia simplesmente descartá-lo. Com o seu chamado, ele tinha responsabilidade diante de Deus, pelo povo de Deus. E o mesmo, eu penso, podemos dizer com toda a modéstia, algumas passagens bíblicas que eu anotei aqui no meu coração. Na terceira carta de João, lemos já diretamente desde o início o seguinte. Terceira carta de João, a partir do versículo 1. Eu, o velho, envio a minha saudação ao amado Gaio, ao qual amo sinceramente. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua veracidade, como tu andas na verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria para mim do que ouvir de meus filhos que estão andando na verdade. Há muitos tipos de alegria, até mesmo no Senhor. Alegria por causa da salvação, da cura, de bênçãos. Alegria acima de alegrias. E Paulo diz, alegrai-vos no Senhor de todas as maneiras. Outra vez, alegrai-vos. Mas aqui, o homem de Deus expressa ainda mais. Ele expressa alegria em relação ao que é duradouro, o que é eterno. Alegria em relação à verdade, à veracidade. Alegria em relação à palavra de Deus sobre a verdade. Eu penso, isso deve nos mover a todos. Ele constata que a alma desse jovem homem estava bem. E então ele chega ao ponto, ao tema. Porque foi uma grande alegria para mim quando irmãos vieram e falaram por causa da tua veracidade. Essa é uma declaração forte. Que Deus é verdadeiro, nós todos sabemos. Mas que uma pessoa é atribuída ser verdadeira, isso é algo muito grande. Cada ser humano é um mentiroso. Isso também diz a Santa Escritura. E todo ser humano é distorcido e corrupto desde o início. Eu creio que isso é algo muito especial. Sim, quando os irmãos vieram e contaram por causa da tua veracidade, não por causa da veracidade de Deus, mas por causa da veracidade de Deus que se apropriou, se tornou própria desse homem. Veracidade de Deus entrou nele com a palavra de Deus. E então, está adiante escrito, não há maior alegria para mim do que ouvir de meus filhos que estão andando na verdade. Deveria ser hoje diferente com o homem de Deus? Do que consiste nossa alegria? Quando vemos que o ministério não foi em vão e que a palavra não foi espalhada ou semeada em vão, mas que ela encontrou o seu caminho nos corações, foi recebida, trouxe a veracidade de Deus em nós e criou uma ligação com Deus que permanecerá por toda a eternidade. Se todos os tipos de coisas fossem ditas sobre nós, eu não me importaria. Mas se uma coisa pudesse ser dita, que permanecemos na veracidade de Deus,
que permanecemos na verdade de sua palavra e andamos nela. Então, essa deveria ser nossa alegria e confiança. Em 1 João, capítulo 5, a palavra do verdadeiro é escrita e mencionada mais uma vez. 1 João 5, versículo 20. Talvez para fazer uma ponte para a veracidade que há em uma pessoa em quem Deus tomou morada. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que possamos reconhecer o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se estamos nele, então temos sua vida, sua veracidade, sua palavra em nós como uma posse duradoura. Então, a substância divina entrou em nós. Nós nos tornamos parte do que Deus nos prometeu. Mas não apenas isso, Ele nos concedeu. Deus não fez promessas vazias. Quando está aqui, e nós estamos no verdadeiro. Sim, então estamos nele. Se estamos nele, então a sua verdade está em nós. Temos que aceitar isso aqui como um fato divino. E não apenas pensar que está escrito aqui. Está escrito para que saibamos que assim que é conosco. Eu vou ler mais uma vez. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que possamos reconhecer o verdadeiro. Pergunta número 1. Reconhecemos nós o verdadeiro por meio da revelação do Espírito? O irmão Schmidt leu na introdução: não recebi o evangelho de pessoas, não aprendi em aulas, mas o recebi por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Aqui lemos: para que possamos reconhecer o verdadeiro. Nós o reconhecemos, o verdadeiro, por meio da revelação divina. Número 1, nós dizemos amém. Amém. Agora vem o número 2. E nós estamos no verdadeiro. E para isso dizemos amém novamente. Em seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também para isso dizemos amém. Na segunda carta de João, 2 João, versículos 1 a 4, segunda carta de João, 1 até 4. Eu, o ancião, ou velho, envio minhas saudações à senhora eleita, ou congregação, e a seus filhos, a quem amo sinceramente. E não apenas eu, mas todos aqueles que reconheceram a verdade, por causa da verdade, que habita permanentemente em nós e estará em nosso meio para sempre. Ouvimos isso? Que habita em nós permanentemente e estará em nosso meio por toda a eternidade. Deus tem um povo verdadeiro na terra. Um povo que recebeu sua palavra com veracidade, tendo reconhecido que estamos naquele que é o verdadeiro. E aqui nos é dito que essa verdade habita em nós e que permanecerá conosco por toda a eternidade. Não apenas alguns anos e depois se desviar para a esquerda ou para a direita,
estabelecendo um novo rumo. Não. Quando Deus perdoa uma pessoa que é verdadeiramente eleita, então não para uma vez concordar com a verdade, caminhar junto e depois se afastar, mas para ser permeada pela verdade divina, para ser santificada nela e preenchida com a veracidade de Deus. E essa verdade divina permanece em todos os verdadeiros filhos de Deus por toda a eternidade. Assim que nós lemos aqui, ou vocês estão lendo de forma diferente? Assim que eu leio a partir da palavra de Deus. E de forma alguma eu li nas entrelinhas, mas eu li o que está escrito aqui. Também aqui o apóstolo João expressou, ele cumprimenta, ele pensa nos filhos espirituais e escreve: a quem eu amo sinceramente. E não apenas eu, mas todos os que reconheceram a verdade. Anteriormente nós lemos que reconhecemos o verdadeiro e que nós estamos no verdadeiro. Se reconhecemos a verdade, então estamos na verdade. E a verdade está em nós. E a verdade nos liberta. E nós podemos servir ao Senhor. E não apenas eu, mas todos os que reconheceram a verdade. Com a mão no coração, reconhecemos nós a verdade divina? Amém. Então também queremos dizer para a segunda parte um amém e também dizê-lo que ela permanece permanentemente em nós, porque ele continua, não é um ponto final, ele continua aqui. Por causa da verdade que habita em nós continuamente. Não uma vez é, depois não é, e às vezes vem, depois vai, mas por causa da verdade que habita em nós permanentemente e estará em nosso meio eternamente. Aleluia! Louvor seja ao Deus vivo. Pode subir e descer, mas subir e descer com a verdade, isso eu digo a vocês. A verdade de Deus, que tomou posse de nós, tornou-se uma parte divina de nossa vida divina. E nós não podemos de outra forma. Nós somos da verdade, na verdade e para a verdade. E não confessamos por presunção ou por arrogância, mas damos a glória a Deus por sua palavra que nos diz isso. A verdade permanecerá em nós por toda a eternidade. Nós dizemos sim para isso. Temos todos um sim para isso. A verdade habitará em nós permanentemente e permanecerá conosco por toda a eternidade. Isso significa que a verdade de Deus, que foi confiada ao povo de Deus e concedida por meio de revelação, permanece com a congregação. O que nós ouvimos repetidas vezes, tudo é fundamentado em revelação. E Deus tem se revelado ao seu povo de uma forma tão maravilhosa nesse tempo. No versículo 3, graça, misericórdia e paz estarão conosco da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Ambos pertencem juntos, em verdade e amor. Verdade está embutida no amor, e o amor está embutido na verdade. Ambos estão em harmonia. Graça, misericórdia e paz sejam conosco da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa e gloriosa. Vocês se alegram com o fato de Deus nos ter destinado a isso. Nós não podemos fazer nada por isso, Ele o fez. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 15. Como vocês sabem, os apóstolos tinham que dar
de tempos em tempos dar alertas, exortações, havia ensinamentos, havia muitas coisas que precisavam ser ditas à congregação. 2 Timóteo 2, versículos 15 até 18. Aqui está o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, porque apresenta corretamente a palavra da verdade. Isso foi, é e permanece até o fim em todos os servos de Deus, que não empurrem a palavra de Deus para lá e para cá, como às vezes parece no tabuleiro de xadrez, assim como se diz no xadrez, mas para ordená-la e distribuí-la corretamente, ou dividi-la corretamente, para que a causa de Deus esteja correta e não seja confusa, e partir corretamente a palavra da verdade. Quando agora ele se dirige aos dois homens, Himeneu e Fileto, então ele diz no versículo 18 que se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já ocorreu. Eu me deparei com isso. A ressurreição já aconteceu. Esperamos apenas pela transformação. Oh, que choque! O que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, a partir do versículo, ou no versículo 21, o que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 4, versículo 13, a partir: quão gratos somos pela verdade da palavra de Deus. Por que eles se desviaram? Por quê? Porque não permitiram que a verdade de Deus penetrasse em suas almas, mas pensaram que com a mente já estava tudo certo, até ouvirem outra coisa, e então seguiram seu próprio caminho. Continua sendo o caso, e eu gostaria de enfatizar isso, que não estamos fazendo julgamentos aqui, mas permanece assim. Se a santa verdade de Deus entrou em nós por meio da revelação divina, então ela permanece em nós por toda a eternidade. Não por 3 dias, nem por 5 anos, a verdade divina continua sendo verdade divina. Se está em você, permanece em você. Você a prezará, você a carregará e será grato. Eles afirmam que a ressurreição já aconteceu. Eles trazem certas pessoas assim para saírem da fé. Muitos são tirados da fé quando inverdades são proclamadas sobre os ensinamentos e acontecimentos bíblicos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lemos a partir do versículo 10, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 10, muito familiar de nós já há muito tempo. Eu leio a segunda parte, porque não fizeram do amor à verdade o seu próprio amor. Temos que também tornar próprio o amor de Deus pela verdade divina, tem que se tornar uma parte pessoal de sua vida, da fé divina. Amar a verdade divina acima de tudo. Temos que abraçar o amor da verdade como próprio, que nos é oferecido, que nos é apresentado. Temos que pegá-lo, tem que torná-lo próprio e agradecer a Deus por ter sido concedida. Em seguida está muito triste, naturalmente, que eles... E por isso, Deus lhes envia uma forte operação do erro, para que creiam a mentira, porque todos devem ser julgados que não creram a verdade, mas não deram fé à verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Que possa hoje nos atravessar totalmente
por medula e ossos, alma e espírito, separar e penetrar até o mais profundo de nosso interior. Quão precioso tem que ser para Deus e deveria ser para nós quando Ele fala conosco, revela sua palavra e sua vontade. E quando somos dignificados de ouvir a sua santa e pura palavra na sua presença. Às vezes, eu ainda coloco a pergunta, onde o irmão Branham disse isso? E sempre vem assim, a boa resposta quase sempre soa da mesma forma. Isso naquela época ainda não foi revelado. Oh, isso me rasga o interior. O que Deus esqueceu, que nós precisamos lembrá-lo disso. Quem deve ser seu conselheiro e lhe dizer, tu não pensaste nisso. Nosso Deus revelou todas as coisas, não se esqueceu de nada, pois assim está escrito. Nos dias em que o sétimo anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus chegará à sua conclusão, como anunciou aos seus servos, os profetas. Não nas interpretações posteriores, mas nas palavras puras reveladas por Deus. Em 1 Coríntios 13:6, a conhecida palavra que não ficou oculta para nenhum de nós. Aqui está escrito, 1 Coríntios 13, versículo 6, sobre o amor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse é o amor divino, derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Amor por Deus, amor pela verdade, por sua palavra, amor uns pelos outros. O amor divino não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Em 2 Timóteo 3, temos mais uma palavra. 2 Timóteo 3, também de grande importância nesse contexto, versículos 7 e 8. Aqui estamos falando de pessoas que sempre aprendem, querem aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Deixe-me ler. Que sempre querem aprender e, no entanto, nunca chegam ao verdadeiro conhecimento da verdade. Sempre querendo aprender, sempre querendo ouvir algo novo, sempre uma nova revelação, uma nova sensação. Sempre algo tem que vir. Mas aquilo que veio, eles não veem. Não se cumpriu, não veio tudo. Deus não revelou a sua palavra e sua vontade a nós. Se então alguma coisa, então somente em nós, que Deus nos leve ao ponto para poder irmos adiante, para que todas as palavras de Deus que nós ouvimos e recebemos possam ser confirmadas pela graça. Sempre aprender algo. Mas também nos é dito que tais pessoas não apenas simplesmente querem aprender, mas que também vão contra a verdade. Assim está escrito diretamente. Dessa forma, esses também se opõem à verdade. Por um lado, eles pensam que estão proclamando a verdade, e por outro, estão se opondo a ela. Permanece assim, a palavra de Deus é a verdade. Se a recebemos por meio de revelação divina em nosso coração, então vamos nos segurar firme nela. É um tesouro precioso que foi dado apenas a poucos. E deixe-me fazer a comparação. Assim como a palavra da verdade foi dada aos profetas e eles receberam substância divina em si mesmos e foram chamados deuses, como o próprio Senhor o diz em João, capítulo 10,
O que então será conosco se recebermos a mesma verdade divina em nós mesmos e formos permeados por essa verdade? Então, a verdade, veracidade divina entrará em nós e não haverá mais mistura. A verdade excluirá a interpretação e a interpretação, por sua vez, excluirá a verdade. As duas coisas no Jardim do Éden jamais poderiam ser reconciliadas novamente. Deus havia falado, Satanás havia interpretado, e assim a separação foi finalizada. Dois caminhos diferentes, duas coisas diferentes desde o início. O Senhor quer nos ajudar nisso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 25 e 26, nós lemos 2 Timóteo 2. Eu espero que esteja certo. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Sim, está aqui. E repreender com mansidão os que resistem, se Deus não lhes concederá ainda o arrependimento para o conhecimento da verdade, para que se tornem sóbrios novamente e se livrem da armadilha do diabo, depois se deixarem enredar por ele para cumprir suas ordens ou sua vontade. Aqui nós temos novamente com que cuidado esses homens de Deus trouxeram a palavra da exortação. Para ele, se tratava de que ninguém fosse envergonhado, especialmente aqueles que ouviram a palavra da verdade, mas de alguma forma, esse amor à verdade não havia preenchido completamente seus corações, a ligação não havia totalmente sido feita. E então veio o inimigo, e como lemos aqui, para que fiquem sóbrios novamente. Com toda a doutrina antibíblica está associada à falta de sobriedade. Verifiquem se é verdade ou não. Todas as pessoas que caem em ensinamentos antibíblicos tornam-se não sóbrios. Absolutamente, com certeza. Isso é uma trilha que o vento não leva embora, nem mesmo no Saara. Os rastros permanecem visíveis sempre e estão lá. Todas as pessoas que caem em ensinamentos não bíblicos tornam-se não sóbrios, irracionais. Não se sabe o que pode acontecer hoje ou amanhã. Pode-se contar com tudo ou com nada. Não se sabe onde estamos mais. Homens, pessoas de Deus permanecem sóbrios, permanecem claras, agradecem a Deus por aquilo que Ele fez e permanecem ancoradas na verdade, porque a verdade está nelas e essa âncora chega até atrás da cortina. Aqui está escrito, e repreender com mansidão os que resistem, se Deus não lhes concederá ainda o arrependimento para o conhecimento da verdade, para que se tornem sóbrios novamente. Isso tem que vir primeiro. Primeiro, completamente sóbrios, silenciosos, sóbrios, a fim de poder se orientar novamente de acordo com a palavra de Deus e permitir serem orientados, guiados, para que se tornem novamente sóbrios e se libertem do laço do diabo. Não diria assim tão claramente se não estivesse escrito dessa forma. É uma armadilha do diabo. Assim como Satanás veio até Eva naquele tempo e colocou o laço em volta dela e apertou, assim acontece todas as vezes. Quando o inimigo vem e aplica a palavra de Deus de forma um pouco diferente, ele coloca um laço no nosso pescoço. Que Deus nos conceda graça de reconhecer isso e também graça conceder para que saibamos que pode acontecer com qualquer pessoa e não olhar com menosprezo a outros. Eu creio que essa atitude que Deus me deu serviu para que eu pudesse ajudar a outros. E quando eu digo aqui que pude ajudar milhares de pessoas, porque nunca estive acima delas, mas abaixo delas.
e sempre fui capaz de me curvar sob a palavra e sobre tudo e dizer, assim está escrito. Vocês têm a opção de crer o que a palavra de Deus diz ou de perseverar naquilo que vocês aceitaram agora. Nós devemos falar com as pessoas com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda a graça para que se arrependam e lhes conceda o conhecimento da verdade, para que se tornem sóbrias e se livrem da armadilha do diabo. E isso não é fácil. Estamos rapidamente pegos na armadilha do diabo, muito, muito rapidamente. Isso é só um momento. Basta um momento sem cuidado e já estamos dentro. Mas então sair, isso não é um momento. Isso também não é uma hora. Isso pode levar dias, semanas, meses, anos. Oh, que Deus nos ajude a nos tornarmos vigilantes, estarmos sob a orientação do Espírito Santo. E eu vou dizer mais uma vez, sempre estará de acordo com a sua palavra. Quando as pessoas vêm com fantasias piedosas e dizem o Espírito de Deus e o Espírito, então o Espírito de Deus deve me dizer claramente onde essa está na palavra de Deus, do que se trata naquele momento. E a conversa pode continuar. Falar de cor, ninguém precisa falar as coisas de Deus. Deve ser ditas interiormente, porque está escrito tudo aqui. Depois se deixarem capturar por Ele, ficarem à sua vontade, mas da maneira mais piedosa. Isso o que é, de fato, que é tão difícil de ver. Se fossem pessoas que simplesmente dissessem, amado Deus, a Deus eu vou pelos meus caminhos, Ele deixaria indiferente. Mas quando cai no erro e o laço do diabo está em volta de seus pescoços, então eles estão à sua disposição, mas de forma mais piedosa, muito mais piedosa do que aqueles que não caíram na armadilha do diabo. E essa é a grande aflição. Essa é a grande aflição. Por isso, quão difícil é provar a coisa e ver isso. Mas qual é a prova? Qual é o teste? Temos algum testador no meu bolso? Não. Aqui está a prova. Essa é a prova. A santa e infalível palavra de Deus, que está em nós e permanece em nós por toda a eternidade. E assim como Deus a revelou, assim deve permanecer, sem qualquer uma outra mistura, para que Deus possa chegar ao seu direito entre o seu povo pela graça. A passagem de Daniel 10, vocês todos conhecem, eu não precisaria nem abrir aqui. Quando Deus, o Senhor, se dirigiu ao profeta, ele disse, mas agora eu te declararei o que está registrado no livro da verdade. Em outra coisa, sequer estamos interessados somente naquilo que está no livro da verdade. Deus é um Deus de sua palavra. Já ouvimos isso milhares de vezes e também uma vez. E somos gratos pela palavra ter encontrado seu caminho em nós. Eu gostaria de ler a passagem ainda de João 8, quando o Senhor falou naquela época às pessoas. Sempre houve aflição na terra, não apenas hoje, ontem ou em nosso tempo. Sempre houve aflição na terra. João, capítulo 8, 45 e talvez até 47, aqui está. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso não vos as escutais, porque não sois de Deus. Foi muito difícil. Eram judeus, estudados, era o povo de Deus. E a dor é ainda maior. Se fossem pagãos, então não queremos dizer nada. Mas se são crentes, então Deus tem um direito sobre eles, para que ouçam
e recebam a palavra. Mas por eu falar a verdade, não creiais em mim. Vocês sabem o que disserem ao Salvador pouco tempo depois, e disseram com razão: você é um samaritano e está possuído por um espírito maligno. Jesus respondeu: eu não estou possuído por um espírito maligno, mas honro a meu Pai. Contudo, me insultais. Imaginem só, lá está o Senhor da glória, trazendo a verdade, trazendo a vida, trazendo a salvação, trazendo a graça, trazendo a redenção, trazendo a palavra. E as pessoas dizem: esse é um samaritano, ele está possuído por um espírito maligno. Mas com que graça o Senhor aceitou isso? Ele sabia quem ele era. O que as pessoas dizem sobre você, como te chamam, isso não importa. O importante é que você saiba o que você é e em quem você crê. O Senhor aceitou e disse: mas me insultais. Ele que não queria trazer nada além da verdade, apenas de fato a última passagem bíblica, 2 Tessalonicenses 2, conhecida também de todos nós. 2 Tessalonicenses 2, aqui lemos o seguinte, quais são os versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Compreendemos isso nessa manhã? Isso é eleição. Isso é eleição de fato, na alma, não na cabeça. Na cabeça ainda significa ir em todas as direções. Na alma significa uma santificação realizada pelo Espírito de Deus, combinada com a fé na verdade. E a palavra de Deus é e permanece sendo a verdade. Disso é que se trata. O que o nosso Senhor disse no Evangelho de João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui nos é mostrada a santificação operada pelo Espírito, que é realizada por meio da fé na verdade daqueles que foram eleitos. Essa é a eleição divina, para sermos santificados plenamente na verdade divina da palavra. E que Deus possa conceder a mim e a todos nós graça, força, obediência e confiança e tudo o que necessitamos para que todas essas palavras possam ser cumpridas com bênção em nós. Porque também nós, nesses dias, não ouvimos a palavra de Deus de alguém, mas de um homem como Paulo. E para concluir, gostaria de dizer o seguinte: quando o irmão Branham, ele foi levado à glória, ou seja, quando ele estava em êxtase e viu o paraíso e a multidão vestida de branco, ele ouviu a resposta divina que lhe foi dada. Ou ele disse: eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. E então veio a resposta da grande multidão: nisto descansamos. Nisto descansamos. Não queremos expressar, mas Paulo disse naquela época: se outro evangelho for pregado, seja amaldiçoado.
essa é uma palavra que não gostamos de usar, mas é verdade. É assim. A palavra de Deus é verdadeira em todos os pontos, em todos os aspectos, em todas as partes. Não há nada que Deus tenha que retirar. Cada palavra é verdade. E quando o homem de Deus diz, quem pregar um evangelho diferente, e o que é pregado hoje, tudo aí? Ó Deus, é incompreensível. Mais uma vez, eu não consigo parar. Continuo a me mover repetidas vezes. Talvez vocês não se sintam tão tocados pelas coisas como eu. E talvez a sua responsabilidade a esse respeito não seja assim tão grande, mas isso me move simplesmente. Eu gostaria de poder dizer como Paulo naquela época, eu trouxe para Cristo uma pura virgem. Pessoas de Deus que não foram tocadas por ensinamentos humanos, mas que foram preservados na palavra de Deus e que podem ir ao encontro do noivo da alma. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe a todos, nos conceda corações gratos e os encha com o seu amor divino, a sua palavra. Mas levem isso hoje com vocês, para o resto de seus dias. Como nosso irmão Kupka disse, o último versículo, Mateus 28, o Senhor estará conosco até os confins da terra. E que a verdade divina pela qual fomos dignificados para receber dentro de nós, possa ficar até o fim, além do fim, até a eternidade, permanecer em nós. Nós levamos a verdade divina do tempo para a eternidade. Vocês podem confiar nisso. E lá nós agradeceremos ao Senhor, a Ele, ao Todo-Poderoso, seja o louvor e a honra. O que devemos dizer sobre isso? Nos agradecer por termos sido dignificados em receber essa verdade e por termos o amor de Deus por essa verdade e por que guardaremos e que ela permanecerá conosco por toda a eternidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por teu poderoso falar nesta hora da manhã. Nós sabemos que não foi passada pelo homem a sua palavra, mas pelo Espírito Santo. E nós gostaríamos de louvá-lo e oferecer-lhe a nossa gratidão e adoração. Desde o início, Senhor, tu colocaste tu mesmo a tua obra nos teus, ó Senhor, e permanece até o fim nos teus, Senhor, que confiam na tua palavra e que edificam sobre ti, Senhor, que não falam por si mesmos, mas que ouvem o que o Espírito diz às congregações. O que tu ordenaste aos teus servos, somente isso eles cumpriram. Todo mais, eles consideraram como resto, como lixo ao Senhor. Senhor, o mesmo pode acontecer nos nossos dias, ó Deus. Nós podemos descartar todo o resto como esterco, porque vem de Satanás, que é um perversor da palavra desde o princípio, Senhor, e até os nossos dias. Ele gosta de fazer isso para virar, torcer o povo de Deus e lhes tirar a mente a sobriedade, ó Senhor. Mas glória seja ao teu nome, que tu, Senhor, tomaste a escolha pelo teu povo e que tu protege o seu povo e estendes as tuas santas mãos sobre ele, ó Senhor. Aleluia. Tu estás com a tua verdade, com a tua palavra. Adoração seja ao teu maravilhoso nome, Senhor. Quão poderosas são as tuas palavras nessa manhã. Não estão apenas escritas no livro da Bíblia, mas permeiam nosso coração pela manhã. Aleluia. Ó glória ao teu glorioso nome. Permeia o meu coração, atravessa o meu corpo, atravessa a minha alma, ó Senhor, porque é a tua verdade. Aleluia. Quão maravilhoso, quão grato eu posso ser, Senhor,
e louvar o teu nome por essas abençoadas palavras de sabedoria e da graça. Aleluia. Ó Senhor, a minha oração é apenas para que tu possa reavivar todos os nossos corações nessa manhã, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa tomar conta dos nossos corações e de nossas mentes, para que não sejamos dominados pelo inimigo, mas por ti, ó Senhor, o Deus vivo e verdadeiro e fiel. Toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração seja ao teu glorioso nome de Jesus. Amém.